A Feira de Nanterre está de volta. A tradicional feira de produtos regionais portugueses e da ruralidade na cidade de Nanterre, situada a 6 km de Paris, já vai na sua 9ª edição e promete superar todas as expectativas, como tem feito até aqui. Organizada pela Associação Recreativa e Cultural Local Arcop, promete ser um ponto de encontro entre portugueses, onde estarão expostos e também para venda deliciosos produtos típicos de vários municípios portugueses. De 30 de março a 1 de abril, Nanterre receberá a cultura portuguesa. O melhor da gastronomia não irá faltar. E também a música ocupará um lugar especial com destaque para os grupos de ranchos folclóricos Rock ao Norte, Cantares ao Desafio, Fila Harmónica e também, claro, o Fado. A Feira de Nanterre é um dos acontecimentos mais importantes da comunidade portuguesa em França e a maior do género fora de Portugal. Está já nas livrarias o primeiro romance da conceituada jornalista Ana Sofia Fonseca. Chama-se Como Carne em Pedra Quente. Lisboa, 29 de fevereiro de 2012. Um dia que só aparece de 4 em 4 anos. Talvez fosse esse um dos motivos para que um dia especial fosse marcado por um acontecimento especial. Como Carne em Pedra Quente é o nome do primeiro romance da jornalista Ana Sofia Fonseca, autora das rubricas Histórias com Gente Dentro e O Meu Pequeno Mundo no Jornal da Noite da SIC. Depois de 2 livros editados anteriormente, resultado de trabalho de investigação, ainda como jornalista freelancer, Barca Velha de 2004 e Angola, Terra Prometida de 2009, a autora, agora com 33 anos, faz-nos chegar o seu primeiro romance, Como Carne em Pedra Quente, a obra que a jornalista afirma ser o livro que sempre quis escrever. Este livro é o meu primeiro romance, é uma aventura diferente. Eu sou repórter, costumo contar histórias dos outros, histórias daquilo que vejo, e este é um caso diferente. Eu aqui é a liberdade de poder escrever sobre aquilo que não conheço, sobre aquilo que não vivi, sobre mundos que não pisei. É o aconchegar na imaginação e poder dar asas a uma história. Este livro é conta a história da Laura, uma mulher de 45 anos, à beira da morte, e que neste momento final revive todas as vidas que teve. E essas vidas passam por África, passam por Trás-os-Montes, passam por Lisboa, passam pela vida dela, pela vida que ela imaginou e também pela vida dos outros que a rodeiam. No fundo, é um livro que aborda temas que tocam todos nós. A anfitriã para o lançamento do livro foi a conhecida Pensão Amor, situada no Cais do Sodré, carregada também ela de histórias e simbolismos, e contou com a apresentação de Mário Zambojal e Cristina Ovídio, do Clube do Autor, que tem a chancela do livro. Este é um livro importante e delicioso. É um livro importante porque marca o nascimento, o aparecimento na nossa literatura de alguém que vai continuar pelos pontos mais altos da literatura portuguesa durante muitos anos. Mário Zambojal, escritor e apresentador, não teve a menor hesitação em referir o potencial que a autora demonstra logo no seu primeiro romance e deu exemplos claros das razões que o levaram a referir-se a esta obra como uma obra única no panorama nacional. A originalidade é o que mais pode pedir a um autor. A originalidade é a personalidade própria do autor. É o não ser igual a ninguém mais. É o ser ele próprio. É lermos uma folha, uma página e dizermos isto é de fulano. E essa é a originalidade. Quanto à forma, eu encontrei aqui na prosa da Ana Sofia Fonseca alguma coisa de admirável. A obra, pensada ao mínimo detalhe a aguardar alguns anos à luz do dia, partilha, tal como a protagonista desta obra, a intensidade da espera. Consumida nas suas memórias, suspensa na vida, na sua dor. Após algumas páginas, temos contacto com o mundo de Laura, com 45 anos e uma doença mortal descoberta tarde. Dentro dela, um universo que a agarra à vida. É de Laura que Ana Sofia Fonseca nos fala, entre as dores e desafios da SIDA. Uma escrita vertiginosa que toca emocionalmente em limites e que vai de encontro ao ritmo da personagem,
à sua cadência. A obra, encetada ainda antes do lançamento de Angola Terra Prometida, traz de volta novamente a África, o colonialismo, as feridas de uma geração, desconstruindo e reconstruindo numa abordagem necessária e que faz todo o sentido e tem toda a pertinência de ser lançado nesta data, neste ano, neste país, no seio desta geração. Eu nunca tinha dito vou escrever um romance, muito menos pensado vou escrever esta história desta mulher neste momento difícil. Eu comecei a escrever assim, naquela noite saíram uns quantos parágrafos e depois estava dado o primeiro passo. E aquela mulher foi ganhando forma e a história dela foi crescendo em mim e passou a ser uma companhia, às vezes difícil de aturar, porque ela não é uma mulher fácil, às vezes muito complicada. Eu lembro-me, por exemplo, de estar... Eu trabalhava a certa altura, como isto tem muitos anos, tem aqui muitas... Esta Laura acompanhou muitas fases da minha vida, muitas mudanças de casa, muitas mudanças de vida, enfim, viagens. E eu ia sempre escrevendo, em todas estas mudanças eu ia sempre escrevendo. Eu regresso aos retornados e das comunidades que viviam em África a Lisboa. Foi provavelmente a maior revolução que tivemos. A Ana Sofia Fonseca pega nisto para desconstruir todas as formas de preconceito que tivemos e temos de alguma forma na nossa sociedade e consegue com isso criar um romance centrado numa figura onde a parte explica o todo. Através da vida de uma pessoa nós conseguimos perceber a vida de toda a gente, através dos dramas de uma pessoa nós conseguimos perceber todos os dramas do humanismo. O gostar e não querer, o querer e não gostar, o querer e não poder, o poder e não querer. Está tudo ali. A Salão da Pensão Amor, pequeno para receber tantos convidados, mostrou ser o local ideal para esta apresentação. A autora, rodeada de colegas, amigos e familiares, transmitiu a felicidade de ver a obra terminada e falou também das dificuldades de uma contadora de histórias durante o seu processo criativo. Às vezes, quando tenho que preencher aqueles impressos em que perguntam a profissão, a pessoa está no avião e tem que dizer a profissão, ou nos papéis de segurança social, ou sei lá, eu fico sempre ali muito na dúvida, ponho sempre jornalista, claro, mas fico sempre a pensar, eu sou jornalista sim, mas eu também não faço aquelas notícias do dia-a-dia. Eu se calhar sou mais, para ser honesta, se calhar teria que lá pôr contadora de histórias. E portanto, quando me fazem aquela pergunta, agora vai ser escritora. Não, vou ser o que sempre fui, vou contar histórias. Das perguntas que me têm feito muito ultimamente e que me fez pensar é se neste livro, se nestas 156 páginas, está muito das reportagens que eu tenho feito ao longo do tempo. Quer dizer, nós não somos sozinhos, nós somos sempre nós mais os outros, os que nos rodeiam. E é claro que se calhar se eu for reler, eu quando escrevi não pensei nisso, mas agora se eu for reler, provavelmente vou encontrar muitas coisas, não só de pessoas que conheciam reportagens, mas de vocês todos. Porque quem escreve, quase toda a gente que escreve acaba por sugar um bocadinho das vidas que o rodeiam, mesmo sem querer. Tenho pensado também muito nisto, é que nós vamos, quer dizer, os anos vão passando, nós vamos andando por cá e vamos, sem dar por isso, entrando num caminho cheio de bifurcações, claro está, e que se calhar ali mais à frente até tem um sinal de beco sem saída e temos que mudar de caminho, enfim, mas que nos vamos endireitando num certo caminho. E eu não costumo pensar assim muito nisto, mas é verdade e agora vou comentar uma coisa que não se faz, mas eu encontrei a resposta para esta questão do caminho inconsciente que todos nós vamos criando, cada um à sua medida, há poucos dias, há pouco tempo, numa carta que me foi escrita por uma pessoa muito especial, se calhar a pessoa mais especial, e eu vou fazer uma grande desgraça, mas eu vou ler só um pequenino parágrafo e peço já desculpa pela inconfidência, mas acho que estão aqui algumas respostas para uma série de coisas.
Ontem, ao telefone, dizias que estavas sentada à lareira numa qualquer quinta do Douro. Senti tristeza no timbre da tua voz e pensei em ti antes e depois de nasceres. Lembrei-me que já era gente dentro de mim quando adquiri um dicionário que há muito ambicionava. Estranhas? Bom, na época era caríssimo, alguns 5 contos. Pelo que foi o meu presente quando soube que tu ias nascer. Li, reli, procurei sinónimos. Será que tu também já ouvias as palavras que eu dizia em voz alta? Sim, o dicionário era o Larousse e eu ensaiava a pronúncia e a melhor tradução em português. Depois vieram os passeios de mãos dadas, as histórias que te contava e as que tu já criavas, a lua do teu bairro, os barcos morridos para os lados de Troia. E fico-me por aqui. Se uma banda sonora fosse pensada para a apresentação da obra na Pensão Amor, essa seria de Dixieland, e foi o que aconteceu. A cereja no topo do bolo conjugou musicalmente os elementos essenciais, a obra e o espaço, unindo as peças com uma coerência magnífica. Este foi um momento especial. O Prémio Gazeta de Jornalismo 2010, com a reportagem da televisão O Meu Nome é Portugal, Ana Sofia Fonseca já tem o seu primeiro romance nas livrarias, Como Carne em Pedra Quente. É um romance sobre a essência da alma humana, é verdadeiramente aconselhável. E é um romance de alguém que ama o Barroso e alguém que ama o Barroso merece sempre o seu respeito. Leiam Como Carne em Pedra Quente, da Ana Sofia Fonseca, é um bom conceito. Para terminar este bloco informativo, deixo-vos com as impressionantes imagens do rescaldo do incêndio que abalou a Vila de Montalegre no passado dia 16 de março, onde foram utilizados meios aéreos e terrestres para fazer face a uma vasta área ardida. Eis o desolamento da natureza e dos habitantes desta terra.